Nossa, que bichice. Fala galera do Sempre com Canela, tudo certo com vocês? Hoje estamos aqui para fazer o último Top Capas do ano, na verdade o segundo, mas também é o último Top Capas do ano, que já estamos em dezembro, e aí depois agora só ano que vem, né? Então é isso aí, gente. Esse mês realmente a checklist em quesito capa deu uma melhorada nervosa do nosso ponto de vista. A gente encontrou muita qualidade dentro daquilo que a gente conhece, daquilo que a gente gosta, e é difícil falar de capas ruins, então vamos começar falando de capas boas. Como esse mês teve tanta coisa boa, digamos, foi até difícil escolher as boas, porque era muita coisa boa, então a gente escolheu escolher poucas, pra ficar também equilibrado ali com as ruins, que vão ser poucas também, porque a gente não quer ficar falando, digamos, das mesmas histórias, dos mesmos mangás que são, digamos, capas ruins na nossa opinião, toda hora. Então a gente vai falar pouca coisa. As capas que a gente achou boa, a primeira é Ataque dos Titãs Antes da Queda, terceiro. Ataque dos Titãs Antes da Queda, então realmente é uma capa de muita qualidade. A gente já viu no mês passado Ataque dos Titãs normal, né, na Top Capas, e agora de novo o Ataque dos Titãs Antes da Queda com uma capa fenomenal, sabe, um trabalho incrível. É realmente até difícil entender como Ataque dos Titãs consegue ser tão bom nas capas, porque Antes da Queda não é desenhado pelo mesmo autor e mesmo assim consegue acompanhar um ritmo legal e consegue ter um traço bem similar, né, ali. Tem algumas diferenças, algumas coisas que a galera fala, principalmente no quesito roteiro, mas de modo geral a capa por si só tem uma qualidade única, assim, que traz a essência de Ataques do Titã. E também o Ataque dos Titãs ali, o Antes da Queda, ele tá seguindo ali nas capas, digamos, um padrãozinho. Porque desde a primeira, sempre aparece o personagem principal e aquele titã que pode ter alguma coisa a ver com a história. Então nesse terceiro de novo, tá ele lá em cima de um cavalo com outro cara e o titãzão assim atrás. Então esse negócio, digamos, de seguir um padrãozinho, mas ele muda a capa totalmente, essa é uma coisa muito legal de fazer também. O Ataque dos Titãs, o normal, ele não faz isso. Tem algumas capas que eu achei massa, mas mais fracas, mas tem umas também que são sensacionais. Mas isso também é um diferencial que deixa, digamos, uma coisa legal assim da capa. Um outro ali que a gente vai falar, cara, que não é um mangá, digamos, um art databook, que é o One Piece Yellow, que ele tá vindo também com uma proposta na capa. Cara, é o melhor, digamos, do art databook que eu vi até agora. Pensando One Piece é o melhor imbatível, assim, a questão da disposição da capa, a forma, personagens de lateral, é legal até quando você deita o mangá, ele fica tipo uma posição legal, você vê os personagens de uma maneira bonita, sabe? Ela tem um conjunto bacana. E a questão Yellow, eles sempre trazem, né? Como na Red, na Blue, foi assim, escrito grande ali, uma letra legal, com certeza ali tá em alto relevo. Então, tipo assim, um trabalho muito caprichado. O terceiro, então, da nossa listinha de 3 é um livro e não um mangá, mas que vai vir pela JBC, que é a história do Another. A Another tá na checklist junto com os mangás e coisa e tal, e tem total relação com o universo de mangás, então acho que por isso que a JBC deixou ali, e super bacana, e é uma capa espetacular, cara. É indescritível até a sensação que ela passa, mas ela passa a sensação certa dentro do universo de Another. É um livro que eu ainda não li, que eu preciso ler e provavelmente a gente traga no canal também. Ele é um livro grandinho, talvez a gente demore um pouco e eu ainda não encontrei ele pra comprar, mas essa coisa também deve ser rápida. E cara, a Another tem uma capa fenomenal, cara, que eu acho o acabamento do desenho, toda a finalização, talvez por ser uma capa de um livro e não de um mangá, tenha um capricho talvez um pouco maior, porque você não vai ter uma segunda oportunidade de desenhar outra coisa, então eu acho que retrata bem esse universo. E assim, essa ideia de trazer o terror para dentro dessa capa tem uma peculiaridade única que você encontra dentro do universo de Another. E realmente, eu não sei como o livro acompanha o ritmo do mangá, mas o mangá, como ele tem um ritmo um pouco mais acelerado dentro do terror, eu imagino que o livro seja um pouco mais freado. Isso que a gente vai também tá falando no vídeo que a gente deve fazer quando lê o livro, né? Mas, enfim, isso é para um outro momento, a capa é espetacular. Então vamos para as capas que a gente não gostou. Tem duas, cara, que a gente, digamos, não gosta particularmente, né? Que é o Showbiz, que a gente já falou, digamos, mal no outro vídeo, e Limit. Pelas dificuldades que encontra-se na capa, né? Que a gente já falou também nos outros vídeos. Elas têm essa
coisa que, sabe, é falho, assim, de certa forma. Veja o outro vídeo que a gente complementa melhor para não alongar muito. Então, tipo, essas duas são capas que a proposta delas, uma, digamos, é parecida com a outra, só que capas diferentes. E são propostas que, digamos, a gente não gostou. Então, na nossa opinião, a gente não sabe se vai vir, digamos, capas boas. Então, por isso que elas sempre... Então, eu espero que não, mas sempre vão estar nesses vídeos, né? E agora a gente vai falar, digamos, de capas que a gente achou fracas, mas que não são ruins, mas estão fracas ou que decaíram com a que veio anteriormente. Então cara, que tem muita capa boa, não tem muita coisa ruim que falar, entendeu? Então, cara, a gente vai falar do Vitamin, que é a primeira capa. Que ela não é ruim, porque a gente, igual o problema que a gente encontra em Limit com capa branca, a Vitamin consegue preencher melhor o problema da capa branca. Ele preenche melhor, talvez a fonte ali, aquele negócio, talvez o conjunto da obra seja um pouquinho inferior, assim, do modo geral, com o que a gente tem no mês. Mas não é uma capa fraca, é uma capa assim que dá conta do recado, é um mangá de volume único, então também eu acho que colocar protagonista, colocar tudo num ambiente daquele tipo, eu acho que faz parte da proposta. E como é um mangá com fundo branco, que é bem composto, né, vocês sabem que mangá com fundo branco é um problemão danado na hora de desenhar e a qualidade se perde muito da capa. Então eu acho que Vitamin consegue cumprir bem esse papel, mas é um pouco mais fraca que o restante dos mangás que a gente tem. A outra também que a gente achou que decaiu com a proposta das outras anteriores foi Parasite, cara. Essa é grave, assim, não porque é ruim, pelo contrário, é uma capa muito legal por ser minimalista. Ela é um pouco mais minimalista, né? Ela não traz muita informação, ela é uma capa tranquila, mas ela perde muito daquela sensação que a gente sente ao olhar uma capa de meses anterior. Aquela sensação de tipo, nossa, como isso é estranho, como isso não parece que faz parte da nossa realidade. Não faz mesmo, né? Mas isso que é bacana, né? Isso que deixava Parasite legal. Nessa capa, isso se perde pouco, muito pouco se perde, mas se perde. É por isso que a gente trouxe ela também pra dentro desse vídeo. Mas não que seja uma capa ruim, pelo contrário, ela é uma capa, na verdade, muito legal também. É engraçado, esse mês é um mês muito diferente do que geralmente a gente tem. Então, cara, tem mais alguma que você achou que decaiu, essas coisas? Então, o que decaiu nesse mês teve tipo Mag que deu uma decaída, tem algumas capas que talvez não sejam tão boas, mas tem algumas que, igual Lovecraft que a gente falou, a gente precisa ver na mão para ter certeza do que a gente tá falando, porque ver na tela de computador a imagem perde algumas tonalidades que na hora da impressão fica diferente. Então a gente também não pode aprofundar muito questão de iluminação, questão de coloração, é mais complicado, certo? E a gente vê ela primeiro para poder estar falando depois. Então por isso que a gente vai com calma, principalmente quando a gente vai falar mal de uma capa, porque a gente tem que saber o que a gente tá falando pra não dar cagada, né, cara? Senão vocês vão xingar nós pra mais de metro, cara. Então é isso aí, galera. A gente fecha aqui o vídeo do Top Capas de dezembro. E agora a gente só vai ter checklists e essas coisas aradas todas no próximo ano, no próximo mês de janeiro. E a gente vai continuar trazendo alguns videozinhos pontuais aqui pra vocês até o final do ano. Então ainda vai estar rolando algumas coisas. E a gente tem bastante projetos legais pra janeiro. E daí o ritmo vai ser um pouco mais alucinante, como a gente veio mantendo aí no começo de dezembro. Mas fiquem tranquilos que ainda tem coisa bem bacana pra vocês assistirem até o final deste ano no Sebo com Canela. Por isso, não deixe de se inscrever no canal, não deixe de deixar o seu joinha e não deixe de deixar o seu comentário falando o que você achou das capas desse mês. Talvez você não tenha gostado de nenhuma, ou talvez você tenha gostado todas como nós gostamos, ou talvez você tenha dito, não, mas eu acho que a de Another não é tão legal assim. Deixa no comentário, explica pra nós o porquê, coisa e tal, é legal, a gente aprende mais com isso. E é isso aí, gente. Vai deixando no comentário e deixa mais no comentário e comentário e comentário e comentário. E a gente se vê nos próximos vídeos.